você se dá o direito de fazer uma viagem ao contrário. É como se você Isso. dissesse, eu quero vender para essa pessoa. Por que você vai fazer isso? Porque você acredita que para aquela pessoa você vai resolver melhor as dores e os desejos dela. Tudo bom? Tudo bem? E você, como é que tá? Como é que tá? Tudo ótimo. Tudo em ordem. Aqui Então, na luta, né? exatamente. Corre com a vida de empresário não é brincadeira, né? É, não. A gente não sabe o que é mais difícil, é ser executivo, se é uma grande empresa, que você tem todo o Pois apoio é. da empresa, né? Mas trabalha muito também. Você é ser empresário, e você não tem mais nenhuma retaguarda. A retaguarda é você mesmo, né? Você tem que fazer de tudo. Exato. É, tem que gostar muito, né? Tem que realmente ser aquilo que você definiu que quer para sua vida, né? Exatamente, exatamente. E quando se É fala de uma escolha de vida. exatamente. Se fala de uma pequena e média empresa, é mais difícil ainda, né, Miranda? Ou, com certeza. Eu estava aqui explicando o canal, eu sempre repito aqui nessa live, para que os empresários entendam, né, que aqui o objetivo é a gente ajudar a empresa a crescer, e o método que eu para fazer isso é resolvendo fragilidades, pontos fracos que as empresas têm. As empresas têm 11 pontos fracos, e a ideia é que, na medida em que você resolve essas fragilidades, você aumenta muito a chance de crescimento da sua empresa. E esse espaço especificamente é para receber empresários ou empresárias como você, para que vocês tirem dúvidas em relação ao crescimento da sua empresa. Então, primeiro eu queria saber qual é o seu ramo de atuação, o que é que você faz, o que é que você está fazendo atualmente. E aí depois você já pode fazer a primeira pergunta. Tá ótimo. Bem, eu trabalho no ramo da construção civil, né? Com alguns produtos relacionados com a construção civil, em especial esquadrias, né? De tanto de PVC, agora eu estou entrando com a de alumínio também. E outros produtos, né? Metais, piso vinílico, é uma gama de produto, mas o carro-chefe são as esquadrias, né? E além do a gente vender o produto, a gente também tem um serviço. A gente presta o serviço de instalação, né? Entendi. Você está localizada hoje em Recife, é isso? Em Recife, hoje é em Recife, o estado de Pernambuco, né? A gente engloba o estado de Pernambuco e a Paraíba também. A Paraíba a gente iniciou um trabalho um pouco antes da pandemia e aí a gente deu uma pausa, né? Inclusive hoje eu estive lá em João Pessoa de manhã para dar uma retomada lá. Legal. E você tem empresa há quantos anos, Mirella? A gente está fazendo 2 anos e meio, né? 2 anos e meio. Uma jovem empresária, mas já com alguma experiência, porque 2 anos e meio já. Já foi 2 anos e meio de tanto aprendizado em todos os setores, né? Eu sou arquiteta de formação e entrei como empresária, assim, essa parte financeira, eu realmente nunca entendi muito bem, nunca foi minha praia, né? Mas aprendi muito com você, inclusive, muita coisa que a gente vai se tendo que aprender durante o processo, né? Que é fundamental. Na verdade, hoje eu estou redesenhando, né, toda a estrutura da empresa. Depois da pandemia, né, a gente sente que houve uma mudança, né? Acho que já vinha essa mudança e com a pandemia isso intensificou. E hoje eu estou mudando a estrutura, estou redesenhando a questão dos colaboradores, né, da equipe mesmo, né? E a minha primeira pergunta é em relação à questão da equipe, né? Que a gente, durante esse tempo todo, eu desenhei vários formatos e fui tirando uma peça, botando outra, achando que um era mais necessário, e eu fui fazendo esse joguinho, né? E hoje eu tô com alguns pensamentos, assim, mas eu queria entender melhor, assim, como você contratar, como você definir o perfil dos seus colaboradores. Certo. Quer dizer, você está remodelando, redesenhando a empresa, é isso? Isso, exato, porque meu carro-chefe era a esquadria de PVC, ainda sabe? Mas eu estou querendo investir em outros produtos para agregar nessa composição, já que a esquadria ela é muito complexo a operação. A gente não tem muita reincidência de clientes. Assim, o cliente ele não compra toda vez a esquadria, né? Porque geralmente você constrói sua casa uma ou duas vezes na vida, talvez.
Então, não é um produto realmente também de giro rápido, e isso afetou muito minha questão financeira, né? Porque a gente já tem uma demora, porque a empresa é nova, depois aí o produto ele tem uma venda muito demorada, e aí você vai nessa coisa devagar, e aí eu tive essa ideia de agregar outros produtos, e hoje eu estou com esse foco, né? De trabalhar essas quadrilhas e rodar esses produtos que realmente são, que o cliente vai comprar várias vezes, né? Certo. E aí, como você está contratando uma equipe nova, você já está querendo contratar da forma certa. É isso, né? Exato, Acertar, exato. acertar o máximo possível, né? Porque eu tinha um custo fixo muito alto, que todo o meu custo fixo girava em torno da esquadria, e hoje eu dei uma enxugada bastante nesse custo fixo, porque o meu cliente também, ele precisa de um ponto, que é a loja, mas não um ponto, eu não vendo assim um sapato, que precisa ter loja para a pessoa ir lá, experimentar o sapato. Tá? É uma coisa mais de cliente que vai assim, sempre com indicação, com horário marcado. Então, para você ter uma ideia, a gente está com essa transição de ponto físico hoje, nesse mês agora, e a gente bateu meta nesse mês. Então, você vê que o ponto físico, né, o fixo, ponto, não é uma coisa que realmente tenha atingir nas vendas, né? Eu acho que é uma coisa mais ampla. Mas a partir do momento que eu estou agregando esses produtos novos, talvez a gente tenha assim, mais cliente vindo, do que esse cliente de porta, né? Entrando na loja, porque são produtos mais voltados para a arquitetura de interiores, sabe? Certo. Legal. Bom, veja só, quando a gente fala dessa história de seleção das pessoas, né? Lembrando que essa é uma das fragilidades, que a gente chama fragilidade do colaborador Do ou colaborador. funcionário, e é uma das mais complexas, porque não tem nada mais complexo na nossa vida do que os relacionamentos humanos, né? Na nossa vida privada é assim, particular é assim também, como também na vida empresarial. Quando a gente pensa no processo de seleção, quando a gente diz assim, eu preciso acertar na hora que eu vou contratar alguém, na verdade o processo é mais longo do que esse. Eu acerto o erro não só na contratação propriamente dita, mas eu acerto ao longo do processo de gestão dos meus colaboradores. Deixa eu explicar isso melhor. O que significa que você poderia até selecionar uma pessoa certa, que tem um perfil adequado para o que você precisa. Imagine que você vai Sim, selecionar um instalador, alguém que vai lá instalar a esquadria, né? sim, A estação técnica boa, né? Porque senão você vai fazer feio lá na hora da entrega do cliente. isso. Mas quando você seleciona essa pessoa, imaginando que ela tem um perfil correto, isso não significa que você acertou ainda. Aí você pode me dizer, mas como assim, Otaderaldo? Você acabou de dizer que eu acertei com a pessoa? Pois é. Mas porque depois que você contrata ela, você vai ter que capacitar. Ela nunca está pronta para a sua É, empresa. Então, mesmo que você selecione uma pessoa certa, entre aspas, se você não capacitar ela adequadamente para o seu negócio, apesar dela ser certa, ela vai dar errado, porque ela não está pronta para aquilo que você quer que ela faça, percebe? Está fazendo entendi. sentido? Então, Sem dúvida. além de contratar, você treinar ela para deixar ela pronta. Bom, mas não para por aí, né? É, Precisa avaliar também outras características dessa pessoa, não só a técnica. E quando você contrata alguém que tem um grau de exigência técnico, que é o caso de um instalador, há uma tendência nossa a olhar só a parte técnica. Porque ele é tão bom isso, tecnicamente que eu digo assim, esse cara que eu quero, ou essa moça que eu quero, sei lá. Mas, exato. quer dizer, você precisa analisar outras questões da pessoa que eu estava dizendo. Por exemplo, se ela é uma pessoa ética, se ela é equilibrada emocionalmente, sabe? Porque tem pessoas que são mais complicadas, não tem? Sim, sim. Você quer longe, né? É, e Isso que é difícil, né? A gente até perceber em pouco tempo é muito difícil, né? você não tem como saber se a pessoa vai tentar lhe mostrar que ela é a pessoa que você precisa. Então, atende, Exato. quando você pergunta para ela, ela vai dizer que sim. Ao invés de você dizer assim, se você sabe fazer instalação de esquadria, é melhor você perguntar assim, como é que você faz uma instalação de esquadria? Isso. Como é que você... Jogar a pergunta, né? Você jogar a pergunta e ver como é que a pessoa vai, qual é a resposta, né? Qual é a solução que ele vai dar. Exatamente, Mirella, uma pergunta mais aberta. E aí, depois que você capacita essa pessoa, aí você tem outro passo que você não pode errar. Tem que ter cuidado, que é
será que eu vou colocar ela na hora, no lugar certo? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Imagine que você contratou um instalador, ele é muito bom tecnicamente, ele é bom como pessoa, ele é equilibrado emocionalmente, ele é ético, mas ele não é um bom gestor. E, no fundo, você está precisando de um instalador gestor. Se ele não tem esse papel, você coloca ele lá, vai dar errado também. Aconteceu comigo várias vezes isso. Eu queria que o meu instalador mais tecnicamente experiente fosse gerenciar a equipe de instalação, porque ele tinha essa técnica diferenciada, porém ele não tinha o perfil de gestor. Ele era realmente instalador, né? Então, eu assim, achei que ele ia ter condições pelo domínio técnico e, na verdade, eu me frustrei, né? Não acertei, que eu digo, a pessoa para o lugar, né? O importante é você Isso, listar isso tudo que eu acabei de falar, listar aqui características técnicas de comportamento, de ética, né? E para que você isso, use isso na sua entrevista e que você também tenha um roteiro das perguntas que você vai fazer numa entrevista. certo. Isso para que você não faça perguntas diferentes. Você vai contratar um instalador, você vai conversar com mais de uma pessoa, você deveria fazer as mesmas perguntas. Entendi. Você não avalie de contra um viés equivocado, entendeu? E depois, Mirella, a última recomendação é uma pessoa nova, é, é uma pessoa chave para a sua empresa, fica de olho nele 24 horas. É. Porque quanto mais cedo Tô você aqui anotando tudo, viu? Tô aqui anotando tudo. 24 horas. Porque quanto mais cedo você descobrir se você errou, Isso, você acertou melhor. é verdade. Outra coisa também que eu acho que, assim, eu já venho conversando com você já há algum tempo e que eu estou nesse processo de encontrar o meu cliente ideal, né? Porque eu assisto vez por outra aí suas postagens, eu digo, é isso mesmo, porque eu me identifico completamente. Da questão, quais são as estratégias mais importantes que a gente teria que ver para encontrar esse cliente ideal? Eu acho que isso é um grande desafio para o empreendedor, né? De você, quando começa, que você está precisando ter um retorno imediato, porque você tem você não tem um mercado ainda que ele conhece, e aí você vai vendendo, vendendo, porque você precisa pagar as contas, e muitas vezes você não tem essa percepção que eu tive depois de algum tempo, que a gente precisa encontrar primeiro o nosso cliente ideal. E aí eu queria ouvir de você, assim, quais as estratégias que você recomenda, as principais, né? Que eu acho que é uma coisa bem ampla, que você recomenda para a gente, um caminho, né, das pedras, para a gente realmente encontrar esse cliente ideal. Legal, muito boa pergunta. Deixa eu primeiro caracterizar o que seria um cliente ideal. Eu diria que as características do cliente ideal, talvez três maiores características, são, primeiro, um cliente que seja rentável para você, do ponto de vista financeiro. Quer dizer, aquilo que ele lhe paga lhe traz lucros. Se o cliente não traz Certo. lucro, ele já poderia ser excluído como um cliente que não é ideal, porque qual é o cliente que, não, né, que vai dar prejuízo e é ideal? Não é, né? Então, esse é o primeiro Não. esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é que esse cliente ele vai usar o seu produto, ele vai apreciar o seu produto. Ou seja, imagina uma esquadria. A esquadria ele vai ter que usar, né? Está lá nas instalações dele. É, Mas ele vai usar no sentido mais amplo, ele vai olhar para as esquadrias, ele vai admirar as esquadrias, ele vai fazer questão de utilizar aquilo, sabe? No dia a dia. sei. Ele, como se ele tivesse muito prazer em utilizar o seu produto. Entendi. Porque tem cliente que compra o produto da gente, não se aplica muito no seu caso, porque ele vai ter que usar, né? Mas tem um cliente que Isso. compra o produto da gente e não usa. Por que é o ideal que ele use o seu produto? Porque se ele usar e ele gostar, entra a terceira condição, que é ele vai falar bem de você. Né? Quer dizer, ele vai começar a falar bem de você, porque ele usou, e eu só posso falar bem de você se eu usar, né? Isso. Eu aprecio, eu sou um cliente que eu aprecio, porque tem cliente que não tem jeito, né, Mirella? Tudo que você faz parece que Que não dá certo, né? Não tem uma comunicação, né? Uma troca. não tem uma troca, não tem uma afinidade. Tem mais de uma maneira de você localizar o cliente ideal. Eu sempre gosto dessa maneira, que é o seguinte: você vai parar. Essa palavra parar é meio perigosa, é proibida para a gente como empresário, mas tem que parar de vez em quando para pensar, viu?
Se ficar só no operacional, não vai para lugar nenhum. Você vai parar, Mas tem que parar mesmo. Tem que parar, parar mesmo, importante. parar. Para refletir, para pensar estrategicamente. Bom, Isso. você vai listar 5 problemas que o seu produto resolve para a vida do cliente. Assim como você vai listar 5 aspirações, desejos, se for o caso, que o seu produto ajuda o cliente a realizar. Mas imagine que o seu cliente tem um problema de ruído externo. E com esse quadrinho, Sei. ele elimina, diminui muito esse ruído externo. Então, você lista essa eliminação de ruído externo. Percebe? Entendi. Ou imagine agora que ele tem um desejo de ter uma casa mais bonita. A casa dele não é feia, não é um problema para ele. Mas ele gostaria de ter uma casa muito mais bonita e você, talvez, com esse quadrinho bonita, você vai tornar a casa dele mais bonita. É um desejo que você atende. Uma vez eu listando esses desejos e essas dores que eu resolvo, eu olho para uma multidão. É como se você olhasse assim, você, Mirella, agora, você olha para e diz, caramba, eu resolvo essas dores, né? Eu resolvo eu ajudo a atender esse desejo. Aí você diz assim, eu vou querer vender para quem? Porque você tem muito valor, né? Isso. Você localizou o valor no seu negócio. Aí você diz assim, inverte o jogo. Você diz, eu quero vender para quem? Aí eu quero vender para um determinado público. E esse público pode ser mulher, pode segmentar o público do jeito que você quiser. Eu quero vender mais para mulheres, para homens, para os dois. Eu quero vender para pessoa com a faixa etária de tanto a tanto. Eu quero vender para um determinado classe social, A, B, C e D. Eu quero vender mais para a pessoa jurídica do que para a pessoa física. Você se dá o direito de fazer uma viagem ao contrário. É como se você Isso. dissesse, eu quero vender para essa pessoa. Por que você vai fazer isso? Porque você acredita que para aquela pessoa você vai resolver melhor as dores e os desejos dela. É verdade. E como isso funciona? Porque a gente teve uma conversa durante a quarentena sobre isso, que você disse de listar e tal. E aí, isso realmente, eu vi que na quarentena, quando eu parei, eu fiz uma retrospectiva, assim, exatamente como você está dizendo, você me lembra que anotei essa questão dos 5 desejos e tal. E como isso, a gente vendo isso, como a nossa postura muda, e até aquele cliente, ele começa a vir, a questão de até um pouco de energia, até você comentou, eu me lembro nesse momento, que parece que as pessoas vão lhe procurar porque você conseguiu ver claramente, é uma coisa até meio mágica, assim, né? Que você conseguiu passar, que aquele, quero vender para aquilo, e agora, nesse primeiro mês de trabalho na quarentena, pós-quarentena, eu percebi que depois disso, as pessoas estão vindo, assim, me procurar, aquelas pessoas realmente que estão vendo em mim um valor maior, né? Fantástico. E Fantástico. agora é preciso você própria listar e você olhar e identificar, é isso que eu resolvo, então você vai mais empoderada, né? Exatamente. Apresentar o produto, você vai acreditando naquilo, e isso é uma coisa que realmente muda muito. E eu noto que as pessoas, a demanda hoje que eu tenho, não era a demanda que eu tinha assim, ano passado. É uma outra demanda que está vendo em mim, exatamente eu como a pessoa que vou resolver as dores, né? Perfeito, perfeito. Ou atender os desejos. Ou outras duas coisas. Uma das coisas exato. Muito bem, exatamente. E aí tem uma ligação interessante. Eu sei que você é uma pessoa que gosta de vendas, né? Sei que está no seu sonho Gosto. essa coisa de vender. Tá. Eu sei disso. Então, uma coisa interessante nesse caso é o seguinte, quando a gente fala de você agora, ao invés de você esperar que o cliente bata na sua porta e você ser escolhida pelo cliente, isso é muito bom, né? Porque a gente diz assim, puxa vida, o cliente Sim. bate na minha porta, eu tenho um produto maravilhoso, mas pode ser que quem esteja batendo na sua porta seja um cliente errado. Porque você não Exato. escolheu ele. Exatamente. E parece que assim, automaticamente, aqueles clientes que você está idealizando como o seu ideal, eles vão estão vindo. Logicamente, dentro de um contexto que pode ser que um ou outro ainda não seja o seu ideal, mas assim, você vai captando aquelas pessoas, porque teve um momento que eu disse assim, meu Deus, onde é que estão os clientes, meus clientes, que eu a considero ideal? Eu ficava, meu Deus, porque o que eu, assim, a grande parte dos meus clientes
me compraram, né, vamos dizer assim, no início da empresa, eu achava que eles estavam me comprando, às vezes por um preço, por uma coisa, porque eu não conseguia mostrar realmente o meu valor e, assim, e acreditar nisso que a gente listou, né? Perfeito, perfeito. A venda ativa equivale fazer bater na porta do cliente. Você vai se sentir assim, Exato, né? Quando você bater na porta de alguém, você vai ter, exato. como você falou, você vai ter quase a certeza que você está conversando com a pessoa certa na sua frente. Claro que, Mirela, uma coisa que é importante nessa hora é ter paciência. E a gente não tem muito como empresário, né? Não é fácil encontrar o cliente ideal, isso não acontece do dia para a noite. Imagine que os clientes ideais estão aqui, ó, desse lado. Tem uma faixa. O que você vai fazer é aproximando os seus clientes desse seu ideal. Você vai conviver um tempo ainda com clientes que não são os ideais. Na medida Exato, na medida que você vende para um cliente, a gente aqui fez um cenário, né? Mas na medida que você vende, o cliente responde positivamente nesses três aspectos, aí você diz, esse é ideal. Chega uma hora exato. que você vai ter um intervalo maior de clientes ideais. Aí é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos, sem dúvida. E é muito assim, eu acho que é gratificante para a gente, que é assim, é realmente o cliente dizer assim, eu quero comprar de você. Assim, porque eu acredito, eu tenho tido muitos feedbacks positivamente nesse aspecto, de o cliente, às vezes, assim, com dificuldade até a questão de preço, porque o que eu vendo não é um produto barato. Então, ele diz, não, eu quero porque eu vejo que você é uma pessoa que tem aqueles valores que eu acredito. Então, isso é muito bom, né? E você vai resolver, eu sei que você vai estar aqui compenetrada, né, com responsabilidade. Então, isso é muito bom para a gente ouvir. Porque eu me batia muito na questão do cliente por causa de preço, que estava vendo preço. Então, eu me pegava muito a isso, porque eu estava precisando vender, né, aquela coisa. E hoje em dia já não mais assim, né? Eu vejo que em 2 anos e meio eu tive essa visão maior, né? E o que foi muito positivo para mim. Muito bom, muito bom. Mas é isso, quando você bate na porta do cliente ideal, ele vai estranhar menos o seu preço, porque ele já reconhece o valor do que você faz. Exatamente. E outra coisa, assim, uma pergunta que é mais ou menos, não exatamente, mas que vai muito por aí. Como você define, que eu também estou nesse processo agora de comunicar através do meu marketing, comunicar quem eu sou, né? Quais são os meus valores, porque aí também é uma ponte de você, aquele cliente que tem os mesmos valores que o seu, eles vão automaticamente lhe procurando, não é? Então, essa questão do investimento em marketing, né? Desse projeto de marketing, uma vez você conversou também comigo a respeito. Como a gente define isso? Porque nós que somos pequenos, a gente tem muita preocupação com os custos fixos, com o que a gente está investindo, né? Porque esse início é mais investimento. Então, como a gente, vamos dizer assim, a gente definir qual investimento seria bom para essa parte de marketing, que a gente sabe que hoje em dia, principalmente depois da pandemia, é uma coisa digital, né? É uma coisa muito importante, as empresas estão realmente voltadas para isso. E como a gente, que no meu caso, eu tinha, meu marketing digital era. Eu me lembro que você vem também conversando comigo isso há muito tempo, né? Eu tenho que ter esse marketing digital, essa comunicação. E como a gente, como pequena empresa, agora a gente definiu um investimento para esse projeto de marketing. Muito boa pergunta. Veja só, Mirela, cada vez surgem mais empresas no mercado, cada vez surgem mais em quantidade, não quer dizer que todas são boas, a gente precisa pesquisar isso bem. Mas surgem mais empresas de marketing digital especializadas em pequenas e médias empresas. Ou seja, Uhum. empresas, elas já têm um projeto de marketing eficaz, que funciona, e que, ao mesmo tempo, tem um custo que eu vou chamar viável para o pequeno e médio negócio. Pelo que eu tenho observado, o investimento ele é viável para uma empresa do seu tamanho, pequena e média, e você será capaz, muito certamente, de encarar um projeto como esse, porque não é nada de outro mundo. Porém, dito isso, tem algo que você pode fazer amanhã que não custa nada. Você precisa se tornar a maior autoridade nesse assunto de esquadrias da sua região. Você, Mirella, né? Quer dizer, você precisaria produzir um conteúdo que não é um conteúdo de venda do seu produto, onde você mostra para o seu mercado,
que você é uma pessoa que conhece muito sobre esse assunto, esquadria. Você sabe como selecionar a melhor esquadria dependendo do ambiente. Você sabe como colocar uma esquadria com mais ou menos requisito de segurança. Eu estou falando aqui coisa que eu não entendo do seu business. Sim, sim. Você é a pessoa que mais consegue ter uma esquadria que tem um ótimo custo-benefício. Você não está vendendo nada nessa hora. Você está falando para uma pessoa que a esquadria traz para ela uma série de vantagens que ela não imaginava. Esquece o teu produto. É o Sim, sim. esquadria, vamos chamar assim. E você mostra que Uhum. você conhece muito bem. Como arquiteto, você inclusive é arquiteta, né? Como arquiteto, Sou, sou. o que o arquiteto faz? O arquiteto fala das vantagens de um projeto de arquitetura. Se a pessoa não contratar, ele perde espaço, né? Tem iluminação, Sim, sim. problema. Você vai falar algo semelhante do seu ramo relacionado à esquadria. Na medida que você gera esse conteúdo, como é que é gerar esse conteúdo? Gravar vídeo. Tem que gravar vídeo e assusta, mas vamos devagar, né? Você está aqui, ó, gravando. É, Você tá tá... vendo? Então, você vê como é fácil, né? E aí você vai É, vídeos e tem um método para fazer isso, muito simples. Não é fácil gravar vídeo, mas o método de você construir esse processo de autoridade não é difícil. Você entendi. sabe quanto é que custa isso? Zero. Eu vou exagerar, não é É zero. verdade. Por que é zero? Você tem já um iPhone, uma câmera, um smartphone, você tem um computador com câmera, você abre um canal no YouTube, é de graça, gratuito, não paga nada para gravar. Você próprio grava vídeos, você faz o roteiro, né? E depois alguém edita para você, ou Sim. mesmo edita. Sei lá. Quer dizer, esse trabalho inicial, que é já uma semente de um projeto de marca digital, nenhum projeto de marca, Entendi. deixar isso de lado, você pode começar a fazer já. Isso não custa nada. Não há nada, é quase nada, né? Sim, sim. É, perder alguns investimentos é uma coisa Pois é, tranquila, né? e eu ainda posso lhe ajudar, eu me disponho a lhe ajudar a criação desses scripts, para que você crie os vídeos, essa sequência. Percebe? A gente pode marcar uma outra conversa como essa aqui. E eu lhe mostrar como é que é esse script. Você vai ver que não tem nenhum bicho de sete cabeças. Os projetos são viáveis, acredite em mim. E segundo, que para você começar, no seu caso, isso é essencial e vai custar zero inicialmente. É começar a fazer isso. Faz sentido? Ótimo. Faz sentido, muito. E uma pergunta também já pela questão, andando pela questão, passeando pela questão financeira, né, que não é muito meu forte. Como você faz assim para controlar melhor o seu fluxo de caixa? Assim, essa pergunta entendo que para mim, como eu lido com o financeiro, uma coisa muito básica, né? Eu sou um pouco ignorante no setor, assim, não sou uma pessoa que realmente entende 100%. Aprendi, porque tive que aprender mesmo, né? Mas assim, ainda para mim, como você controlar mais esse fluxo de caixa, né? Como é que você sabe que o seu fluxo de caixa está saudável, não está saudável? Como é que você orienta? Miranda, primeiro eu quero lhe dizer que tem 3 aulas minhas que estão lá no YouTube sobre fluxo de caixa. São 3 aulas de mais de Hum, uma hora. Depois vai lá, dá uma olhada. Procura lá, vai lá no meu canal, procura gestão de fluxo de caixa. Tem 3 aulas, cada uma delas de uma hora, que vai lhe explicar isso que você está me perguntando aqui no detalhe. Porém, eu vou simplificar a resposta para você em 2 palavras. Para montar um fluxo de caixa, você tem que listar suas despesas, certo? Lista suas despesas, todas as suas despesas, todas, fixas, variáveis, despesa administrativa, despesa com banco, todas as despesas que você tem na sua empresa, todas elas. Você lista agora as suas receitas, são mais imprevisíveis, são mais, né? As despesas a gente sabe quais são, porque dói no bolso. sim, As receitas elas podem vir ou não, né? As receitas menos as despesas vão dar um resultado, um saldo, que seria o seu saldo do dia. Dia a dia. Ele está negativo, ele está positivo,
E se sobrar dinheiro no caixa, eu deixo dinheiro lá, eu aplico aquela sobra num banco. Eu digo, no mínimo, você deveria olhar 30 dias o caixa, no mínimo. O ideal é que você olhe... Entendi. Para frente, né? No mínimo 30 dias. Para que você não tenha surpresa. Imagine você acordar amanhã, você vai na sua empresa, olha lá saldo do banco, não tem dinheiro. Você tem um pagamento para fazer. O que, é que você faz? É desconfortável, né? É muito, com certeza. Se esse pagamento for uma folha do seu funcionário, aí é pior ainda. O fluxo de caixa é a ferramenta mais importante que o empresário tem na mão dele para ter o controle financeiro da empresa. Se ele não tiver o fluxo de caixa, ele não tem controle financeiro. Ele acha que tem, mas não tem. Não tem. Situação ideal, maravilhosa, que você olhe 6 meses na frente e o caixa esteja positivo. É ótimo. Seria ótimo. Mas vai conseguir, você vai conseguir. Você vai conseguir. Vou, Vai. com certeza. E uma coisa também que eu assim, acho que eu queria lhe perguntar em termos da conversão de orçamentos, né, para pedido. Né? Como é que você faz para aumentar essa taxa de conversão? Porque acho que muita gente, assim, no meu caso, no meu tipo de negócio, né, a gente trabalha muito com projeto, e a gente às vezes faz muito orçamento tal, e a conversão às vezes não é o ideal para você bater sua meta no mês. Então, assim, quais estratégias que você recomenda em relação também a você fazer a venda, né? No caso, você converter seu orçamento, porque como a gente trabalha com projeto, a gente perde muito tempo montando esse orçamento. Então, as pessoas ligam, tem muito orçamento, a gente tem, vamos dizer assim, profissionais trabalhando para montar esse orçamento, e muitas vezes, assim, inicialmente, a gente não tem a conversão necessária, né? Para manter a empresa, né? Para bater as metas e tal. Que é que você pode assim dar uma contribuição nesse aspecto, né? Legal, boa pergunta também. Veja só, é um conjunto de fatores aí que aumentam a nossa taxa de conversão. O primeiro deles é bater na porta do cliente certo, né? E eu esqueci de dar um detalhe do cliente certo. O cliente certo também tem que ter dinheiro, né? Ah, sim. Senão não consegue. Dinheiro proporcional ao que você vende, né? Você tem que bater pagar. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira, para você. Primeira, tá? Certo. Você tem que bater na porta do cliente certo, do cliente ideal, que é o que nós já acabamos de falar. Segundo, quando você estiver falando com ele, seja falando verbalmente, frente a frente, seja falando por telefone, ou seja falando através de uma comunicação escrita, ou através de um vídeo, né? Você tem que disparar o que a gente chama gatilhos. A gente, Mirella, a gente é muito econômico, o nosso cérebro. Nosso cérebro toma decisões com base em alguns gatilhos. Chama-se gatilhos mentais. E eu tomo algumas ações na minha vida muito rapidamente, sem pensar direito. Então, vou dar um exemplo para você. Quando você ligar para um cliente para vender para ele, um cliente ideal, ele vai falar com você, vai dizer, Mirella, você é aquela pessoa que eu vejo lá no vídeo? Sou eu mesmo. Puxa vida, bacana, você fala bem sobre negócio de esquadria. E descobrir, ele já está disparando o gatilho na cabeça dele, sem ele pensar, dizer assim, ela entende disso, viu? Ela sabe o que ela está falando. Percebe? Então, ou um outro gatilho é o seguinte, você diz para ele assim, você quer que eu vá aí fazer uma visita para você? Lembre-se, você está batendo na porta da pessoa certa, você não desperdiçar a visita. Você quer que eu faça uma visita para você? A gente faça uma visão geral do como é que seria essa esquadria, eu mostro um desenho para você, faço até um desenho aqui, lhe mostro, e se você não fechar, não tem problema nenhum. Você disparou outro gatilho, qual é? É reciprocidade. Você está dando alguma coisa para ele de valor, porque você vai ajudar ele. Se ele não contratar de você, você ajuda ele a contratar de outro. Concorda? Porque você melhorou isso nele. Assim como você, quando deu conteúdo para ele, para ajudar ele a entender como é que funciona a esquadria, você está dando conteúdo gratuito para ele. Disparou um outro gatilho que é reciprocidade. Se você me dá alguma coisa, eu me sinto obrigado, meu cérebro, a lhe dar alguma coisa de volta. O outro gatilho chama-se prova social. A pessoa vai dizer, puxa vida, se meus vizinhos compraram, eu não vou comprar? Eu vou comprar também, vou comprar dela. É uma sequência de gatilhos que você dispara
né? Quando você fala. Aham. Isso tudo está embalado no que eu chamo de oferta irresistível. Você vai se expressar de uma maneira para ele, ter uma estrutura para fazer isso pré-definida, pronta, que você vai montar, claro, atendendo o teu caso, mas tem uma estrutura, sabe, Mirella? Uma estrutura Sei. que quando você falar, escrever ou mandar uma mensagem escrita, isso vai ajudar. A gente não controla a decisão final, né? Sim, Mas aumenta sim. a taxa muito. Entendi. Entendeu? Mesmo foi Entendi. Não, entendi. Não, entendi. Uma coisa também que eu queria, eu sempre fico assim, você me perguntou assim algumas vezes, Mirella, qual é a sua pretensão de crescer, de crescimento assim do ano, né? Eu ficava, meu Deus, eu sempre respondi, eu queria, não sei por que eu respondia, né? Eu queria crescer 50%, né, do meu faturamento durante um ano, né? E aí como é que você assim faz para definir, por exemplo, eu sou uma empresa, uma pequena empresa que tenho pretensões de crescimento, né? Não sei se quero crescer, ter um crescimento enorme, assim. Assim, por exemplo, eu tinha uma médica minha, quando eu tive os meninos, que ela não queria, ela fazia parto humanizado, ela não queria milhões de clientes, ela queria um cliente, realmente, poucos clientes que ela pudesse dar atenção a esses clientes. Então, ela nunca quis crescer em termos de números de pacientes, né? Ela queria ter poucos. E como que assim, define isso para a gente, né? Porque eu sou, vamos dizer, uma empresária nova, né? Estou com 2 anos e meio aí de experiência, que não é nada, acredito eu, é muito pouco, né? Apesar do grande aprendizado. Mas, assim, como é que a gente divide? Assim, eu quero crescer quanto percentualmente? Porque a gente sempre está querendo crescer, né? Eu sempre estou querendo crescer, mas exatamente quanto? E, assim, ver a capacidade que você tem de crescimento e do negócio, porque cada negócio, realmente, ele tem sua peculiaridade, né? Então, tem negócio que você pode vender bastante, né? Tem coisas que você pode, realmente, no meu caso, que eu presto serviço também, eu não posso pegar 100 obras, né, no mês, porque eu tenho que ter gente para poder executar as obras. Então, de certa forma, eu tenho um limite, entre aspas, né, de projetos, vamos dizer assim. Então, como é que eu faço para definir um crescimento saudável, né? Assim, um percentual de crescimento saudável. Essa é uma pergunta realmente difícil, porque, como você falou, depende de cada negócio, apesar de que existe, vamos chamar, uma regra que eu acredito muito que a gente deve cumprir numa hora como essa, que é a seguinte: primeiro, você precisa ter uma ideia do tamanho do mercado que a gente está falando no seu caso, né? Uhum. Uma primeira ideia, e aí não tem jeito, vai ter um misto de pesquisa que você vai ter que fazer e também de intuição. Pesquisa primeiro, intuição depois. Bom, você vai definir o seu cliente ideal. Lembra que você vai definir o seu cliente Sim, ideal? Se vai ser um, sim. se você os dois, faixa etária, nível final, na classe, você vai definir. Com base nessa definição, você vai dizer assim: eu vou começar por tal cidade. Você está em Recife, né? Sim, É só um exemplo, foi viu? em Recife. Nada daqui é. Você pode Sim. começar por Recife. Aí você faz uma pesquisa em Recife para ver quantos potenciais compradores existiriam naquela praça, que seria Recife, com aquelas características que você acabou de definir. Aí você vai ter que fazer algumas pesquisas. As pesquisas tendem a ser imprecisas, porque, né, tem Aham, muito lógico. variável que você não consegue responder. E você vai usar o que, então, agora? A intuição. Você vai dizer, bom, e você, o empresário, Mirella, parece que ele tem essa coisa batendo lá dentro do coração, sabe? A gente tem. E tem mesmo, viu? Tem mesmo. Tem, impressionante. É por aqui, né? Você não está sentada aí, nem eu aqui, por acaso. A gente tem algumas habilidades que foram desenvolvidas, que uma delas é essa, conseguir definir o tamanho do mercado com imprecisão. Claro. Feito isso, Sim. você faz um cálculo e você chega num valor. Você diz, eu acho que o tamanho desse mercado é tanto. Vamos lá, vamos falar em número. Imagina que você diga assim, esse tamanho desse mercado pode chegar, sei lá, a 10 milhões de reais. Né? Aí você diz assim, bom, com base nas minhas características, eu acho que eu consigo ocupar, sei lá, 10% desse mercado. Aí agora você começa a ser mais, eu ia chamar pessimista, mas não é pessimista. Você começa a ser mais racional. Você diz assim, pô, mas eu vou definir
num primeiro momento, que eu vou conseguir desse mercado 3%. Eu gosto muito de trabalhar com esse número. 3, 1, 5, para começar. Nunca começo com 10. Nunca. Porque eu não conheço o mercado. Quando eu começo uma coisa nova, eu não conheço o mercado. Então, seria arriscado eu fazer uma previsão de crescimento, né? Aham. Eu faço num intervalo menor. E aí, Mirela, nessa hora, uma vez definido isso, anota isso bem. O importante agora é você começar a ter uma curva de crescimento da empresa. Essa é a mais importante. Ao invés de você dizer assim, bom, para chegar aqui, eu vou precisar ter uma curva assim. Não, você estabelece uma primeira curva de crescimento. Você vai garantir Aham. que você vai necessariamente crescer mês a mês. Uhum. Na medida que você cresce, o que acontece? Você recebe feedback se você está atingindo aquele mercado que você imaginou ou não. É como se você se aproximasse daquela previsão que você fez. Quanto mais Entendi. você se aproxima da previsão, mais você pode usar em relação à meta. Entendi. Você pode dizer, bom, eu consigo, então, peraí. Eu já vi que. Vou dar um exemplo aqui, né? Morei muitos anos em Recife, você sabe disso, né? Então, Sei. vamos dizer que você diga assim, já com a barra de casa forte, eu vou dominar. Aí você vai afunilando e vai tendo mais dados para. Porque é o seguinte, Mirella, é uma questão do elástico. Quanto mais você estica o elástico, tem um elástico, né? Você está aqui, você me perguntou, eu estou aqui, ó, Tadaraldo, como é que eu faço para estabelecer meta? Bom, quanto mais você estica esse elástico, quanto mais a meta vai para cima, teoricamente é melhor, né? Porque você está usando mais. Mas se eu esticar demais esse elástico, eu posso primeiro quebrar ele, quebrar a empresa, Sim. porque eu criei uma estrutura gerada para um mercado que não existia, né? Eu ousei demais antes de entender o funcionamento do mercado, quer dizer, está esticado demais, ou eu deixo ele baixo demais, e aí eu não saio muito do lugar. Eu não tenho. Se Fica ele, tímido, né? Fica um pouco tímido. e se ele quebra, eu me frustro. Eu olho para trás e digo assim, não consegui minhas metas. Então, eu aconselho isso que eu acabei de falar, e mais importante de tudo, que eu falei da previsão, é estabeleça uma curva de crescimento da empresa. Por menor Certo. que seja no início. Por menor que ela seja no início. Depois você vai calibrando isso. Entendi. Fez sentido? Totalmente. Uma coisa também que eu acho interessante, assim, que eu aprendi com você, inclusive, em 2019, é a questão do aumento das margens do lucro, né? Porque, assim, às vezes tem muita gente que faz assim, eu estou vendendo, você até me disse aí em algum vídeo seu, eu estou vendendo, achando que está ganhando rios de dinheiro, né? Que a empresa está super. E muitas vezes não está, porque você não está tendo a margem adequada, né, para cobrir as suas despesas, né? Então, como é que a gente faz, em quais algumas estratégias que ajudem a aumentar essa margem de contribuição, né? Você tem que estar muito atento a isso, porque eu mesma, no primeiro ano de empresa, eu trabalhei com as margens completamente equivocadas, achando vendendo, mas não estava atenta exatamente nas margens, que aí a gente começou a melhorar, então a gente teve um crescimento bem relevante dessas margens, e o que eu fiquei muito, né, feliz, porque a gente estava trabalhando no primeiro ano totalmente errado, né? Ainda bem que eu percebi a tempo. Mas, assim, eu vejo muita gente, inclusive empresas que eu trabalhei, alguns amigos que também que não estão observando essas margens, né? Que eu acho que é muito importante, né? Porque você está achando que está vendendo, na verdade, você não está ganhando dinheiro, né? Exatamente. Isso é uma pergunta também muito boa, sabe por quê? Porque quase 100% dos empresários que eu conheço, pequenos e médios que eu converso, quase 100%, eles não sabem quanto é que estão quanto é que Isso. margem. Impressionante. Não sabe. Eu fico impressionada, porque depois que eu descobri isso com você, eu fiquei, não, minha gente, vocês têm que olhar. Aí eu, não, mas o que é? Assim, não tem ideia realmente. Então, é uma coisa que é muito importante a gente olhar essas margens, né? É fundamental, porque não adianta você crescer, achar que está vendendo, que está tudo bonito. Você chega em casa feliz, comemorando, solta fora, Exato. fiz uma venda, vai dar lucro? Não sei, aí não pode. Você tem que realmente saber na ponta do lápis, né? Eu costumo dizer que você não deveria dar prejuízo nunca. Claro, é exagero que eu acabei de dizer, porque eventualmente você pode, no início, começar a ter alguns clientes para você
fazer mercado e ali você não está ganhando dinheiro. Tem alguns jogos, né, que você pode fazer. Jogos, do seu ponto de vista, correta a palavra, né? Você pode melhorar internamente, fazer mais com menos, né? E aí, Sim. mais produtivo, quer dizer, você reduz custo. Otimizar, né? Otimizar os custos, né? Pega o seu caso, o seu processo de instalação de esquadria não é simples, né? Não, de Ele é forma alguma. curioso. Você bem sabe o que é, né? Pois é, É lembra? osso. Quanto mais você melhorar esse processo, mais você reduz custo e torna mais rápido o processo. E o cliente fica satisfeito também. Se ele fica satisfeito, ele paga antes. E se ele paga antes, você melhora a sua margem. Você sabia? Se ele paga antes. Porque, Sim, né? Porque o cliente, você isso. paga, depois você piora a margem, porque a coisa está caminhando, os custos estão caminhando. Segunda coisa que você pode fazer para aumentar a sua margem é aumentar o seu ticket. Na medida em que você, Mirella, aumenta a sua autoridade e é reconhecida como uma pessoa com muita autoridade na praça, você vai poder cobrar um ticket mais alto. Claro que os Entendi. setores são mais pão francês. Não dá para ser muito diferente o preço de um para outro. Mas você não é pão francês, é algo bem É, especializado. Né? e assim, eu vejo muito que cada vez mais eu assim, acho que é muito importante a questão do serviço, porque serviço é uma coisa que, assim, não tem um preço tabelado, né? Você não tem um preço, você não pode precificar como você precifica um pão francês, né? E aí você pode ir melhorando esse serviço. A gente tem muita carência disso, né? Eu acho que de uma maneira geral, né? Principalmente aqui no Nordeste. Então, quando você tem esse comprometimento de entregar para o seu cliente um serviço de qualidade, isso é muito bom. Exatamente. Por exemplo, nesse caso, você acabou de falar do serviço. Eu prefiro lhe pagar um ticket mais alto, saber que você vai me entregar em dia, não vai ter dois Exato. problemas. Né? Então, por isso você pode Você subir o vai seu estar ticket. dedicado à sua obra, né? Você está lá o tempo todo com atenção. Então, isso é muito importante para o cliente. E aí você pode subir mostrando isso para o cliente, você pode aumentar, né, o valor, né, do Exatamente. seu Exatamente. produto. O próprio boca a boca. Imagine você gravando um depoimento de um cliente seu, gravado ao vivo, né? Ele lhe dando um depoimento maravilhoso sobre o seu serviço. Outro cliente vai ver aquilo, vai se identificar e vai dizer, puxa vida, se você tiver 10 depoimentos desse, você imaginou como vai subir sua audiência? É, Não tem é. muito. E uma Né? coisa assim que até é importante, porque a gente, o empresário de toda forma, aquela que faz tudo, né? O empresário, ele é tudo, ele faz tudo na empresa. E essa questão de você olhar sempre esses números, né? Você falou agora que o meu processo de serviço de instalação é um processo complexo. E você tem que estar de olho o tempo todo nele para exatamente otimizar esse serviço, porque aí você vai estar aumentando o seu lucro. E muitas vezes a gente, que é empresário, tem muita dificuldade de parar para poder acompanhar esses números, né? E o É, quanto é importante, né? Assim, a gente melhorar os processos, né? Tá sempre vendo se os processos estão sendo cumpridos, porque muitas vezes a gente realmente desenhou o processo, vai, pronto, tá definido, mas estão cumprindo o processo. Essa coisa da gestão, que a gente também conversa muito, né? Essa questão da gestão, de você tá, e como isso é importante, e como para a gente, empresário, é muito desafiador, né? Porque a gente está completamente mergulhada na questão da operação e esquece muito disso, que o quanto é importante, né? Ter esse olhar para os números e para os processos. para a gestão, como você falou, né? Para a gestão, né? Eu digo assim, para a gestão, você está querendo cumprir, eu me lembro que você me dizia, Mirela, toda segunda-feira faça a sua reunião e você tem que nessa reunião ficar com raiva nessa reunião, senão não valeu, né? Porque você está fazendo a gestão aí, né? Exatamente. E como é importante isso e como foi difícil para mim cumprir isso. A gente ainda hoje, ainda pena porque é difícil, porque na segunda-feira o cliente ligou, não sei o quê, e você tem que realmente mergulhar nisso, né? Explica isso melhor para quem está nos ouvindo, Mirella, essa história da gestão, que é importante você própria falando aí. Que mudança foi essa que você fez aí na sua vida em relação à gestão? Foi assim, eu comecei a olhar exatamente esses processos que estavam, vamos dizer assim, engavetados, estavam desenhados, mas estavam engavetados. E aí você tem a questão de cobrar, né? De você estar acompanhando isso, estar fazendo reuniões semanais com a equipe, né? Tanto a equipe comercial como a equipe, no meu caso, né, de instalação, e cobrando os resultados, as metas semanais, né? Colocar a agenda, né? De segunda isso,
e na sexta-feira cobrar, foi feito isso, ou então na outra semana a gente ter ver o que realmente, as ações que foram executadas, né? Ter esse acompanhamento e esse olhar para o processo, se está sendo cumprido, se não está, o que é que está faltando, né? Conversar com a equipe. A gente negligencia muito isso, né? Como empresário, essa parte da gestão, que é difícil, é muito difícil, porque a gente está preocupada com o cliente, está preocupada em vender, eu, principalmente, né, que sou muito comercial, então a gente se envolve nisso e esquece da gestão, que é um grande desafio. É um grande desafio, que é essa coisa de separar, sentar, analisar os números, ver o que, é que pode ser melhorado, né? Otimizado, rever processo, está revendo o processo dia a dia, porque todo dia muda, a gente muda, o perfil do cliente muda, tudo muda. Então a gente tem que estar com esse olhar sempre muito presente, né, no nosso dia a dia como empresária.